O Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, inaugurado em 1903, chegou a abrigar mais de 5.000 pessoas na década de 60, em condições de extrema superlotação. Ao longo de 80 anos, estima-se que cerca de 60.000 internos morreram, vítimas de fome, frio, tortura e negligência, tornando-se um dos episódios mais trágicos da saúde mental no Brasil. A partir da década de 70, jornais começam a denunciar as agressões contra os direitos humanos que aconteciam aqui no Hospital Colônia de Barbacena. Quais foram as denúncias mais graves, professor? Olha, a história do Hospital Colônia de Barbacena é muito longa, são 100 anos. E, nesses 100 anos, os descaminhos da psiquiatria, principalmente da assistência pública à psiquiatria, vão ficando cada vez piores à medida que o hospital vai ficando inchado. E todas as mazelas possíveis dessa situação ocorriam, infelizmente. Como exemplo, professor? Faltava alimentação, faltava medicação, faltava cuidados básicos e, incrivelmente, faltava até camas para os pacientes ficarem. Em alguns momentos, o hospital usava capins nos galpões, nos pavilhões, para que os pacientes pudessem dormir. Algo impensado numa cidade como Barbacena, que tem temperaturas muito baixas, e isso fazia com que muitos adoeciam gravemente e o nível de mortes, de óbitos dentro do hospital era incalculável. Em 1961, o jornalista Luiz Alfredo chocou o país com a reportagem A Sucursal do Inferno, publicada na revista O Cruzeiro. O texto revelou as condições desumanas vividas no Hospital Colônia de Barbacena. Anos depois, em 1979, o cineasta Elvésio Raton reforçou as denúncias, com o documentário Em Nome da Razão, expondo ainda mais os horrores vividos pelos internos. Aqui dentro a loucura, lá fora a razão. Escondidos entre os muros, longe dos olhares, os chamados loucos são degradados física e moralmente. Então parece-me que aqui era um depósito de loucos de todos os gêneros. Para cá vinham pessoas de diversos graus, até pessoas que tinham pequenos problemas de conduta e não de razão, e vinham para cá, eram jogados, entulhados aqui, uma cena estarrecedora. As denúncias e a crescente pressão pública levaram à desativação do hospital na década de 1980. Em 16 de agosto de 1996, foi inaugurado o Museu da Loucura, nas instalações do antigo hospital, com o objetivo de preservar a memória das vítimas e promover reflexões sobre a história da saúde mental no país. O hospital psiquiátrico funciona como um depósito. Para cá vêm os improdutivos de uma maneira geral, os inadaptados, os indesejáveis e os desafetos. As atrocidades ocorridas no Hospital Colônia de Barbacena geraram diversas ações judiciais, movidas por vítimas e familiares em busca de reparação pelos danos sofridos. No entanto, muitos enfrentaram obstáculos, como a prescrição dos crimes e a dificuldade em reunir provas concretas, tornando a reparação judicial um desafio significativo. Na verdade, com o passar do tempo, as famílias, os descendentes desses pacientes têm buscado respostas. O que aconteceu com seus pacientes, por que vieram para cá e não tiveram outra alternativa senão ficar aqui internados até a morte, e isso hoje é motivo de muita discussão, principalmente no campo judicial. Falta muito conhecimento, né? Porque em 1903 a lei permitia que o cônjuge internasse os ascendentes, que são os pais, os descendentes, o líder religioso da comunidade, curador ou tutor ou um parente próximo. Então a lei se calava em qual momento ou em quais condições que essas classes que a lei coloca podem internar. Eu tenho lugar, eu tenho dia e noite, eu tenho tempo, eu tenho escolha.
Professor, até o ambiente é colorido, há uma mudança de paradigma. Aqui, esse ambiente, ele é justamente assim, o simbolismo da tomada de decisão do Estado, no caso eu digo do Estado de Minas Gerais, da FEMIG, que administra essa unidade hospitalar, tudo em prol de que o paciente tenha liberdade, o paciente tenha de volta os vínculos familiares e principalmente a possibilidade de ter individualidade. Com a Constituição de 1988, a saúde passou a ser reconhecida como um direito de todos e um dever do Estado, marcando o início de uma política de saúde mental mais humanizada. Ficam no passado a cama de palha, a fome e as práticas desumanas, como a lobotomia e o choque elétrico, símbolos de um tempo de negligência e violência. Então, em 1989, vai surgir leis, e em 95 também, Lei Paulo Delgado, para extinguir gradativamente os hospícios. Gradativamente porque tinham centenas deles, né? Então, é uma instituição do Estado, a assistência aos alienados, o hospício, aqui em Barbacena. Então, ele vai seguir todas as legislações. Ou seja, uma nova abordagem é dada ao tratamento psiquiátrico, que não só a prisão e a exclusão. E é isso que nós vivemos hoje. A realidade da saúde mental, ela não está a mil maravilhas, nós não podemos afirmar que tudo está resolvido, mas muito foi conquistado a partir do momento que a palavra liberdade e a humanização entraram na pauta da saúde mental. A história do Hospital Colônia de Barbacena, conhecido como Holocausto Brasileiro, expõe como práticas de tratamento psiquiátrico foram marcadas por graves violações dos direitos humanos. Uma visita ao Museu da Loucura convida à reflexão, reforçando o compromisso de que abusos e torturas como os que ocorreram nunca mais se repitam. Nós temos muito que aprender, muito que evoluir, muito que legislar ainda nesse ponto tão difícil, porque isso aqui é como se fosse um túnel do passado e que quando a gente entra, a gente não sabe por que se chegou ali, nesse histórico todo, né, de começo do século XX até 2015, com esse despejo e esse tratamento tão desumano e cruel que existiu como prática corriqueira. E ainda bem que estamos aqui apenas pensando em museu e não em hospital. Sou Manel, tenha compaixão, tira nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás...